A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 13: E assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Santo Pai amado, eu glorifico o Teu nome, Senhor Deus, e Te agradeço, Pai amado, pela oportunidade, Senhor Deus, de mais uma vez falar da Tua palavra, falar do Teu amor, falar da Tua graça, falar da Tua misericórdia, Senhor Deus. Então usa-me, Pai amado, como vaso Teu aqui. Não são minhas essas palavras, mas são as Tuas, Senhor Deus, que eu não venha pronunciar aqui aquilo que os meus irmãos querem ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já desde o início aqui, na oração inicial, a irmã Ângela já orava, dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E é mais ou menos em cima disso, meus amados irmãos, que eu quero conversar com vocês nessa noite. Porque o que se faz com alguém a quem a gente ama? Normalmente a gente faz aquilo que é do agrado daquela pessoa, correto? Então, se nós amamos a Jesus, se nós amamos o nosso Cristo, obviamente nós temos feito aquilo que lhe agrada, aquilo que agrada-lhe o coração. Não é assim mesmo? Então, meus amados, em cima dessa mensagem eu quero falar um pouquinho, trabalhar um pouquinho como que está o nosso caráter, como que está a nossa integridade. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós convivemos em uma comunidade onde nós somos bem vistos pelos nossos irmãos, nós somos bem vistos pelos nossos amigos, pelos nossos colegas. Ou seja, nós temos uma boa reputação diante do meio em que vivemos. Nós fazemos por onde ter uma boa reputação. Mas existe uma diferença, meus amados, entre reputação e caráter. E reputação é o que as pessoas pensam de nós, mas caráter é o que Deus vê em nós. Ou seja, quando nós estamos sozinhos, normalmente nós somos a pessoa que de fato nós somos. E para Deus, nós somos essa pessoa que Ele nos vê no secreto. Ele nos vê quando estamos sozinhos. Então existe uma diferença, meus amados irmãos. Muitas vezes a gente admira quem vem aqui, quem é o melhor pregador, quem canta melhor, quem tem melhor eloquência. Mas para Deus, não é isso que conta. É o que Ele nos vê no secreto.
Por que, meus amados irmãos, que é importante nós entendermos esse princípio? Porque, como lemos aqui, agora a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. E se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos ser santos. Como diz no versículo 14: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Ou seja, meus amados irmãos, a maioria certamente não teve o privilégio de nascer em um lar evangélico e teve que vivenciar outra parte da história. Mas, como disse a palavra, nós não somos mais ignorantes. Em épocas passadas, nós não conhecíamos o nosso Deus, nós não tínhamos o Senhor Jesus. Atos 17:30 também frisa bem essa questão, que diz: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora notifica que todos se arrependam. Então, meus amados irmãos, é chegado a hora de termos atitudes coerentes com Jesus Cristo, atitudes coerentes com aquilo que o Mestre nos ensinou. Nós somos vasos nas mãos do Senhor, ou seja, nós somos o recipiente que transporta a palavra de Deus. Meus irmãos, creiam, muitas pessoas, muitos irmãos que ainda não conhecem a Cristo, deixam de conhecer por causa do nosso mau testemunho. Nós precisamos entender que nós somos vasos, recipientes que transportam a palavra de Deus. Muitas vezes, como eu disse, a gente já não, às vezes algumas pessoas já nos olham com uma certa desconfiança por causa do nosso passado, o nosso passado distante de Cristo, o passado distante de Deus, quando ainda não conhecíamos a Cristo. As pessoas ainda olham com uma certa desconfiança. E se ainda dermos motivos, é o fim. Mas nós precisamos seguir em frente, comprometidos com a palavra do Senhor, porque nós nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas. Então, meus amados irmãos, muitas vezes eu imagino, se está pregando, se está tentando evangelizar alguém com a palavra abençoada, com versículos abençoados, diante de determinadas pessoas, e aquela pessoa olhar para a gente e imaginar: eu conheço seu testemunho. Meus amados irmãos, a palavra é boa, é perfeita, é agradável, é a palavra de Deus, mas ela precisa ser transportada em um recipiente limpo, em um recipiente puro. Quer ver um exemplo? Se nós formos ali no container de lixo que tem bem aqui do lado da igreja, e a gente pegar um recipiente qualquer, uma vasilha, uma jarra, uma caneca que está lá jogada no container de lixo, e a gente vier e encher de água desse nosso bebedouro aqui, a água, os irmãos conhecem, ela é limpa, ela é pura, é purificada, é tratada. Alguém teria coragem de tomar dessa água limpa num caneco sujo que foi retirado lá da lixeira? Provavelmente não, irmãos. A água é boa,
a água é pura, mas o vasilhame está imundo, está sujo. Nós somos vasos. Dos evangelhos, todos citam bastante essa questão de, essa palavra, vasos de alabastros, né? Naquela época, meus amados irmãos, não existia somente vasos de alabastro. Existia vasos de outros minerais parecidos. O que tornou-se mais conhecido foi o vaso de alabastro. Esse material, esse mineral, ele era extraído de uma cidade que tinha esse mesmo nome no Egito. Depois até eles encontraram esses minerais em outras regiões, inclusive de Israel. Mas aquele material, ele não tinha a mesma qualidade do alabastro. Ele não tinha a mesma qualidade. Mas mesmo aqueles vasos que eram de material bom, eles depois de confeccionados, eu não sei se os irmãos já viram pessoas que trabalham com vasos, que confeccionam panelas de barro. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver. Eu conheci, e ainda era bem de maneira muito artesanal, era tudo na mão, porque tem a indústria também, onde tem os tornos e tal, é tudo mais facilitado. Aqueles objetos, aqueles vasos, aquelas panelas, depois de confeccionadas, depois de prontas, elas são submetidas ao fogo, a temperaturas altíssimas, para que o material fique enrijecido, o material fique capaz de suportar a temperatura, a pressão. E com aqueles vasos não eram diferentes. Aqueles vasos, depois de confeccionados, eles eram colocados são fornos cerâmicos e a temperaturas elevadíssimas. E em meio a esse trabalho, alguns desses vasos, eles rachavam. Devido à alta temperatura, alguns desses vasos eles rachavam. E depois, ao colocar-lhes à venda, eles eram vendidos por um valor inferior. Eles eram vendidos por uma quantia mais barata. Agora, aqueles vasos que não tinham rachado, não tinham trincado, eles eram vendidos por um valor superior. Eles eram vendidos por um preço mais alto. Eles eram vasos separados. E lá existia uma placa em cima que tinha o título íntegros. Então, meus amados irmãos, eu profetizo na sua vida nessa noite: você é um vaso íntegro, porque Deus não te constituiu de material ruim. Deus te constituiu de bom material, de excelente material. Você foi feito pelas mãos de Deus. Você é confecção das mãos de Deus. Você foi confeccionado com aquilo que Deus tem de melhor. Você é um vaso íntegro, meus irmãos. Você não é vaso rachado. Você é um vaso íntegro. Um vaso nas mãos do Senhor. Quando eu estudava ainda no primário, em frente à escola tinha uma oficina de ferragens. Tinha um ferreiro, profissional ferreiro, que também é outra profissão extinta, provavelmente. E na hora do recreio, as crianças saíam, os meninos já 10, 12 anos nessa idade, todo mundo saía. Alguns moravam
ali moravam na vila, era numa vila, eu morava mais distante, na zona rural. E aqueles meninos que moravam por ali iam para suas casas lanchar, outros iam comprar no comércio. Eu não tinha como ir em casa porque era longe, não precisava ir no comércio porque não tinha dinheiro para comprar. Então tinha uma oficina lá na frente de um ferreiro, aí eu ia lá e ficava olhando aquele ferreiro trabalhar. Ele pegava aquelas toras brutas de ferro, ferro maciço, na maioria delas eram pedaços de molas de caminhão, e colocava lá no fogo, e tem um equipamento chamado fole que fica soprando, e a brasa vai aumentando e a temperatura também, consequentemente. Quando aquele ferro estava bem vermelho, aí ele pegava aquele ferro lá com um alicate enorme, como se fosse um alicate, estou conjecturando aqui, um objeto lá enorme, parecendo um alicate, colocava lá em cima de outra estrutura de ferro, e com a marreta começava a bater naquele ferro, e aquele ferro, eu ficava pensando, o que será isso? O que vai ser isso? Em que isso vai dar? E às vezes eu ficava curioso e já dava o horário de voltar para a aula novamente, e aquilo não tinha tomado forma ainda. Muitas daquelas toras de ferro, eles vêm, bate um pouco, aí ela já deixa de ficar vermelho, aí já começa a esfriar, e ele leva novamente lá e coloca ao fogo. Muitas vezes, depois de terminada a aula, eu voltava lá novamente para ver em que tinha se tornado aquela tora de ferro, aquele pedaço de ferro. Muitas vezes tinha se tornado uma foice, um machado, enfim. E depois daqueles equipamentos prontos, meus amados, depois de pronto, terminou ali de confeccionar aquele objeto de ferro, aquela ferramenta, tem um recipiente cheio d'água, água fria, onde ele coloca aquele ferro quente dentro daquela água fria, para que aquele objeto, isso chama temperar o ferro, para que aquela ferramenta, ela aguente o tranco, porque ferramentas de cortes, ferramentas que irão para o trabalho braçal forte, para que aquelas ferramentas aguentem o tranco. Então tem todo esse processo, tem todo esse trabalho. E o que eu quero dizer com isso, meus amados? Muitas vezes é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Ele nos pega uma tora bruta, algo que você olha e fala, isso aí não dá nada, e Deus começa a lapidar. Muitas vezes, devido à dureza do nosso coração, é necessário que nós levemos mais marretadas. Aqueles ferros mais duros, ele leva mais marretada do ferreiro, do seu Criador, para que chegue ao ponto que o seu Criador quer. Mas ele chega ao ponto que o seu Criador quer, e nós vamos chegar. Aqueles que ainda não chegaram, ainda irão chegar no ponto que o nosso Criador quer. Nós somos para Deus exatamente o que o ferro é para o ferreiro. Deus tem todo o controle, Deus tem tudo projetado na sua mente, na sua cabeça. Deus sabe em que vai dar no final. Sabe por que o ferreiro lá tempera aquele ferro? Para que aquele ferro, aquele objeto venha aguentar o tranco da sua labuta, do seu trabalho forçado. Assim Deus faz conosco também. Meus irmãos, não se desanime. Se a luta está difícil, Deus já te capacitou, Deus já te temperou, Deus já te fez com a capacidade já de você suportar. O próprio Jesus já nos disse, já nos ensinou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus irá carregar o nosso fardo. Está pesado? Divida com Jesus. Está difícil? Jesus vai carregar contigo. Jesus diz, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está difícil? Convide Jesus para a caminhada. É promessa de Deus, é promessa de Jesus. Eu acho interessante que quando Jesus está nos ensinando, Jesus sempre, ele utiliza objetos do campo, objetos da roça, como o arado, como o jugo. O jugo, meus amados irmãos, nós conhecemos aqui no Ocidente por outro nome, que é nós chamamos lá no Nordeste de canga, que é aquilo que você coloca no lombo dos bois, coloca 2 bois parelhos e coloca aquela canga por cima do lombo dos dois bois, e aqueles animais, eles irão trabalhar compartilhando o peso que eles estão carregando. Normalmente se coloca, meu avô tinha chama moagem lá, que fazia rapadura, essas coisas aí. Naquela época não era a motor, não era elétrico ainda, era puxado a boi. Engenho era puxado a boi. E eu lembro que tinha lá os bois separados. Aqueles bois, eles eram adestrados, eram bois fortes, bois separados para esse trabalho. E quando colocava-se os bois para puxar o engenho, eles ficavam andando em círculos, e eles tinham muita força, e era colocado aquela canga, que na Bíblia nós aprendemos com o nome de jugo, sobre o lombo dos 2 bois, para que aqueles bois, eles dividam aquele peso, eles transportem, eles carreguem de forma igual. Então quando Jesus diz, vem aprender de mim e toma do meu jugo, ou seja, Jesus, ele quer caminhar conosco lado a lado, ou seja, ele quer colocar aquela que nós chamamos de canga, de jugo, sobre os nossos lombos, sobre os nossos ombros, e caminhar parelho com Jesus, dividindo o peso, dividindo a carga. É isso que Jesus quer fazer conosco. Interessante, Jesus diz, vem, porque eu sou manso. Eu sou manso. E tem uma técnica de colocar os bois, sempre, todo ano tem renovação de bois, e aqueles bois ainda não trabalhados, bois ainda brabos, você não pode pegar uma dupla de bois bravos e colocar lá no engenho para eles puxar, senão eles arrancam o engenho com tudo e vão embora. Então você pega um boi bravo e coloca para trabalhar com um boi manso, com um boi que já conhece o trabalho, e aquele boi bravo, ele vai aprender com aquele boi manso a fazer o trabalho e vai compartilhar a força de forma igual. Então Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Então, meus amados irmãos, seja íntegro, porque não dá para a gente ter uma vida de farsa a vida inteira. Uma hora a máscara vai cair. Por mais que nós tenhamos uma boa reputação diante dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, caráter é diferente. Uma hora a gente não vai conseguir esconder quem verdadeiramente nós somos. Conta-se a história que tinha um homem desempregado, e ele começa a procurar emprego numa cidade pequena e não encontrava, até que ele ia passando de frente a um circo e viu uma placa lá, contrata-se.
E esse homem vai até o circo e fala: olha, eu estou procurando trabalho. Tem? E o responsável por aquele circo diz: tem. Eu tenho um serviço aí. Fala: qual que é? Fala: olha, é o seguinte, é que a nossa atração principal aqui do nosso circo, aqui cidade pequena, sabe como é que é? A nossa principal atração aqui era um gorila que a gente tinha, só que esse gorila morreu. E a gente já tem a fantasia, tudo aqui, você podia treinar, ensaiar e ver se você consegue. É um bom desempenho. E aquele camarada precisando de trabalhar, aquele camarada desesperado, precisando cuidar da sua família, ele falou: tá, vamos lá, vamos para os ensaios. Aí foram para os ensaios durante a tarde lá, ensaiou, treinou os saltos lá, disse que foi maravilha. Falou: não, você dá para o negócio, pode voltar aí à noite, que à noite tem apresentação. E aquele camarada vai à noite, todo fantasiado de gorila, vestiu ali a fantasia, e ele começa, né, lá, dá os seus pulos lá, faz os seus saltos, e a plateia vai ao delírio, gritando, aplaudindo, né, e ele se empolga, né? E ele se empolga, disse que era um gorila em pessoa. Se empolgou-se e começou a dar uns saltos lá, caiu dentro da jaula do leão. Quando cai dentro da jaula do leão, ele entra em desespero. Ele começa gritando: socorro, 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 e gritando, e o leão vai se aproximando dele. Quanto mais o leão se aproxima dele, mais ele grita por socorro. Quando o leão se aproxima dele, ele já em desespero, o leão só bate assim na lateral dele e fala, do lado dele, fala: cala a boca, que senão nós vamos perder nossos empregos. Moral da história, meus amados: não dá para segurar uma farsa a vida inteira. Não temos como enganar por toda a vida. Uma hora a máscara cai. Quando a situação apertou, ele lembrou que ele não era gorila. Ele começou a gritar por socorro, a pedir para o socorro. Então, meus amados irmãos, a minha mensagem nessa noite é que nós tenhamos uma vida reta aos olhos do Senhor. Nós tenhamos uma vida reta aos olhos de Deus. Que nós não sejamos crentes mais ou menos, não, meus amados irmãos. Jesus não morreu por nós mais ou menos, não, meus amados. Jesus morreu, foi de fato, por completo. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Será que o que Jesus merece de nós é só sermos crentes mais ou menos? Nós precisamos ser íntegros, irmãos. Essa natureza pecaminosa já não nos pertence mais. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não queira somente a lavagem branqueadora da cal, não, meus amados. Esse material aí que pintam-se o meio fio. Queira a lavagem branqueadora de Jesus, que custou o sangue de Jesus, que custou o sangue do Cordeiro. Romanos 12:2
também nos ensina. Projeta aí, Alvin, por favor, Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a minha oração é para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos constituiu. Foi para isso que Jesus morreu em nosso lugar. Haverá um tempo, meus amados irmãos, haverá o dia em que não ficará pedra sobre pedra, e nós estaremos diante de um tribunal de Deus, o tribunal de Cristo. É preciso nós estarmos preparados para isso. Quando disserem para você, fulano só quer ser o santo, ele não se mistura, receba, porque você é separado. Você é separado de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus, meus amados irmãos. Por isso nós temos que ser diferentes, nós temos que ser separados mesmo. A gente precisa ter essa integridade. Jesus merece. Em Naum, no livro de Naum, capítulo 3, versículo 5, o profeta fala acerca da vergonha de Nínive. E fala: olha, o seu vestido vai ser levantado até a altura do rosto, e suas vergonhas serão expostas. Haverá o dia, meus amados, onde não dará mais para esconder, onde tudo ficará exposto. Então eu quero encerrar minha mensagem com 2 Coríntios 4, 18. Projeta aí, Alvin, por favor. Vejam, meus amados irmãos, José, filho de Jacó, os irmãos conhecem a história, foi vendido pelos seus irmãos, sofreu por causa da sua integridade, foi parar na prisão, por não se corromper, por não negociar seus valores, por não abandonar seus princípios. Por mais que ele já tivesse sofrido, ele sabia que existia um Deus que estava cuidando dele em todo o tempo. Mas Deus não deixou ele na prisão por toda a vida. Pelo contrário, Deus exaltou a José. Deus colocou ele em uma posição de destaque, por causa da sua integridade. José não negociou valores. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender
que nós temos algo maior, nós temos um nome a zelar, nós temos algo maior a defender, nós temos algo maior a almejar. Não é somente essa passagem aqui na terra, mas o nosso Cristo nos aguarda, e Ele aguarda por uma igreja sem mácula. Jesus capacitou a sua igreja para isso. Jesus disse a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém, meus amados irmãos? Vamos fixar nossos olhos na eternidade, no Senhor Jesus. Eu convido